agora de manhã sobre o Jonas, procurando localizar um pouco o trabalho do apostolado, o trabalho da liderança cristã. O trabalho que a nossa missão, o nosso dia a dia, o nosso apostolado na renovação carismática, na igreja, na renovação carismática. Eu quero aprofundar um pouco isso, esse trabalho, essa missão, esse trabalho de estar nas equipes de serviço, nos núcleos de serviço, de coordenar secretarias, coordenar cidades, enfim, o trabalho da liderança cristã, o trabalho da liderança na renovação carismática. Eu quero apanhar dois personagens com vocês sobre isso, para a gente aprender alguma coisa sobre a missão de estar à frente, a missão de liderar. Eu queria primeiro apanhar o Abraão com vocês. Apanhar o livro do Gênesis. Livro do Gênesis. O Abraão foi o primeiro grande condutor do povo de Deus. Não é o primeiro grande condutor do povo de Deus. Mas ele tinha algumas dificuldades e tinha algumas características no seu trabalho que eu queria refletir com vocês. Primeiro, aí no capítulo 12 do livro de Gênesis, nós encontramos a vocação de Abraão. Logo no começo do capítulo 12 do livro de Gênesis, nós encontramos a vocação de Abraão. Começa assim: o Senhor disse a Abraão: parte da tua terra, da tua família, da casa de teus pais, para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação e te abençoarei. Tornarei grande o teu nome, tu sejas uma bênção. Abraão tinha 75 anos quando deixou Ur. 75 anos. Parecia que já estava no final da vida, não é? A gente tem essa maneira de falar assim: estou muito velho para essas coisas. Para Deus não tem velho. Para Deus, o pessoal da Moisés aí entende isso. Para Deus não tem velho, entendeu? Todos são jovens para Deus, viu? E Abraão foi chamado com 75 anos. E agora veja só, o que é um homem de 75 anos? Um homem de 75 anos é uma pessoa completamente estabilizada. Já tem a sua vida feita, suas coisas, suas propriedades. No caso de Abraão, o seu gado, o seu rebanho de camelos, de ovelhas, etc. e tal. Sua família, seus servos, seus escravos, que naquela época era assim. E Deus fala para ele assim: sai daí e vai. E Abraão é obrigado a largar. Abraão é obrigado a largar parte da tua terra, da tua família, da casa dos teus pais. Terra para o judeu, terra para o hebreu é uma coisa muito importante, é uma referência. O palestino, de um modo geral, é uma referência, quer dizer, perde as tuas raízes e vai para o meu projeto. Vocês imaginam a dificuldade de Abraão para realizar isso? Vocês imaginam, Abraão sim, Abraão vai, eu vou, tudo bem, é a minha vida. E o pessoal que estava junto com ele, vocês já imaginaram a mulher de Abraão falando na cabeça de Abraão? Ô velho, você já está velho, vai sair agora. Como é que vai ter? As coisas já estão tudo certas, tudo organizadinho, aí a vida já está boa, e você vai meter numa outra aventura, Abraão. Que negócio é esse? E Abraão foi, né? Abraão foi. Quando Deus nos escolhe, nos separa para uma missão, Ele tem essa exigência mesmo de nós arrancarmos os laços, deixarmos para trás aquilo que pode nos prender. Quando ele foi chamar, por exemplo, Pedro foi obrigado a largar lá a rede, o barco, e eram as coisas de sua segurança, as suas raízes. Quando Deus nos chama, nos separa, nos chama e nos direciona para uma missão, a primeira exigência que Ele faz é exatamente isso: nós perdermos as raízes. Não tem jeito da gente ser o que a gente era com as mesmas coisas e realizar a missão de Deus. Nós temos que romper. Romper significa priorizar, significa colocar as coisas de Deus na frente, verdadeiramente. E precisamos fazer isso, porque a escolha de Deus, o chamado de Deus nos separa. Nos separa e exige de nós esse rompimento. Se a gente quiser levar as coisas de Deus na base nós vamos dando um jeitinho, eu não vou abrir mão daquelas outras coisas, e na medida do possível eu vou fazendo, nós vamos fazer uma coisa mal feita.
Porque as coisas para Deus não devem ser feitas na gambiarra. Ou são bem feitas ou não são feitas. Esse negócio de querer de ajeitar as coisas com Deus, fazer gambiarra, acertar um pouco, não resolve não. Ou nós assumimos ou não assumimos. O que ele exigiu de Abraão foi: sai da tua terra. Sai da tua terra. E Abraão foi. E com a promessa de que seria uma grande multidão. No capítulo 15, nós encontramos uma outra coisa importante a respeito de Abraão. Primeiro, característica, né, do chamamento. Você é chamado, vocacionado, direcionado, portanto você tem que perder as raízes, lançar-se na promessa de Deus, seguir a Deus. São Francisco de Assis falava que basta um versículo, não precisa a Bíblia inteira, basta acreditar em um versículo e viver um versículo, é o suficiente. Acreditar em uma promessa de Deus, viver uma promessa de Deus, é o suficiente. Nós temos muitos receios, muitos medos, nós somos muito apegados às nossas seguranças. E Deus pede para a gente: saiam da tua terra. E vejam que Deus não falou para Abraão para onde que ele ia, não deu um endereço. Falou: vai para a terra que eu vou te mostrar. Não deu endereço. Abraão não saiu da propriedade dele com o endereço SIC, CEP, telefone celular, telefone direitinho, escritura da terra, não saiu com nada disso, não sabia nem onde ficava. Vai que eu vou te mostrar. E lá vai o Abraão. Aí no capítulo 15 tem uma coisa que eu acho muito importante a respeito daqueles que estão na liderança, que estão na frente, que estão aí no serviço de liderança, que é o nosso caso. Depois de Abraão ter passado alguns sofrimentos, que são os acontecimentos que se referem aos capítulos anteriores, o Senhor dirigiu a palavra a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, teu soldo será consideravelmente acrescido. Interessante que Deus sempre insiste nessa palavra, né? Não temas, não tenha medo, não tenha medo. Interessante que isso foi falado inclusive para Nossa Senhora: não temas, Maria. Foi falado para São José: não temas, José. Deus insiste nisso, não ter medo. E falou para Abraão: não temas, porque eu sou teu escudo. Abraão, que já estava esperando o cumprimento da promessa de Deus, que era a sua posteridade, ou seja, ter um herdeiro, Abraão respondeu para Deus: Senhor Deus, que me darás? Eu vou-me embora sem filho, e o herdeiro de minha casa, Eliezer, o Damasceno. Ele reclamou para Deus: olha, você falou que você pai de uma multidão, você é uma bênção, mas eu já estou velho, e já estou indo embora, e não tenho herdeiro, e quem vai herdar é o meu primo, que vai herdar as minhas coisas. Porque Abraão estava preocupado com a sua posteridade, em ter um filho para garantir a sua posteridade. Abraão disse ainda: eis que não me deste descendência, e é um membro de minha casa que deve herdar de mim. Porque essa era a promessa de Deus. Pelo menos Abraão entendia assim, que ele teria um filho e esse filho seria o seu herdeiro. Essa era a grande garantia de Deus e era o grande sonho. Abraão sonhava com um filho. Então o Senhor disse nesses termos: não é ele, o Damasceno, que herdará de ti, mas aquele que sairá de tuas entranhas herdará de ti. Aí Deus toma uma atitude interessante com Abraão. Ele o conduziu para fora e lhe disse: contempla o céu e conta as estrelas, se conseguires contá-las. Depois lhe disse: tal será tua descendência. Abraão teve fé e por isso o Senhor o considerou justo. Abraão estava olhando o seu problema, olhando a sua dificuldade. Sou idoso, não tenho filhos, tenho que deixar uma descendência, eu preciso de um filho, eu quero um filho. Então ele estava olhando o seu problema. O que Deus fez? Tirou ele para fora, mandou ele contar as estrelas, se ele pudesse contar.
Nós líderes ficamos olhando os problemas daqui e não somos capazes de sair para fora para contar as estrelas. Para nós, nossos problemas se reduzem num som que preciso, num dinheiro que precisa para não sei o que, em gente que precisa o que. Nós começamos a criar probleminhas para resolver as coisas de Deus. Quando Deus manda a gente sair para fora e ver a imensidão das coisas que Ele criou. Se nós não tivermos a capacidade de sonhar, de contar as estrelas, nós não vamos prosseguir. Nós vamos ficar tropeçando no nosso problema que está próximo da gente. Enquanto Abraão sonhava com um filho, Deus sonhava com uma multidão de filhos para Abraão. O sonho de Deus é muito maior do que o nosso. A visão de Deus para nós é muito maior do que a nossa visão. E nós muitas vezes ficamos aí amarrados a pequenas coisas, colocando dificuldades na realização da obra de Deus, por causa das pequenas coisas, quando Deus quer muito mais do que isso. Você já experimentou contar as estrelas? Ela disse que cria berruga, né, na ponta do dedo se a gente ficar contando. Não é? Nós somos muito tímidos. Muito tímidos. Nós nos contentamos com um grupo de oração onde as coisas acontecem igualzinho. Não, nós temos que pensar em nosso grupo de oração abrangendo todas as pessoas. Nós não podemos nos contentar com os 100 que estão no nosso grupo de oração. Nós devemos desejar 100% da cidade sendo evangelizada. Nós não podemos nos contentar com 8 milhões, 10 milhões de carismáticos. Eu quero 120 milhões de carismáticos no Brasil. Eu não posso me contentar com 800 milhões de católicos no mundo. Eu quero os 4 bilhões do mundo. Porque Deus é mais... Você já contou as estrelas? Será que só existem 4 bilhões de estrelas? 7 bilhões de estrelas? Será que só existe isso? Quantas galáxias? Quantos? Sair para fora de nosso pequeno sonho e olhar o sonho de Deus. Ter a coragem de se lançar nesse sonho de Deus. Isso é necessário. Muitas vezes o que acontece com nossas comunidades, com nossos grupos de oração, é que nossos líderes, e nós líderes, somos muito medrosos, muito tímidos, medíocres em nossos sonhos. Pensamos pouco, sonhamos pouco, por isso realizamos pouco. Porque as pedrinhas são as nossas dificuldades, quando existe um mundaréu aí pela frente, da graça de Deus que nós podemos contar. Eu fico pensando muito no Padre Eduardo, quando eu reflito sobre essas coisas. Me lembro uma vez, nós estávamos reunidos, o Padre Eduardo nos chamou para conhecer Valinhos. E tinha acabado de arrumar o que seria um hotel, ele adquiriu. E ainda estava mal construído, não tinha nada daquelas coisas lá. E nós andamos com ele naquele passo, ainda não tinha sido nem roçado, nem nada. E ele falava assim: aqui tem um estúdio, e aqui tem um ar-condicionado, aqui tem o estúdio 2, aqui tem a cidade cenográfica. E eu olhava, era mato. Aqui tem um auditório, tantos metros, viga, não sei o que, nós vamos fazer não sei aonde, e vai ser pré-moldado não sei aonde, e vai não sei o que nós vamos fazer não sei o que. Aqui tem a praça de comércio, e olhava, era mato. Mas já estava. E agora você vai lá, está lá. Agora ele está falando assim, naquele terreno de frente, aqui tem um hotel para 2.000 pessoas. Eu falo assim, eu já não duvido mais. Daqui a pouco tem mesmo. E ele estava falando esses dias lá assim, precisa fazer uma terraplanagem ali para fazer não sei o que, não sei o que. Aí eu voltei 2 semanas depois, a terraplanagem já estava acontecendo. Falei assim, padre, mas o senhor... Não, vamos começar. O meu pai é rico. Eu falei norte-americano, né? Sonhar. Nós ficamos limitados ao nosso filho, quando Deus quer uma multidão. Saia para fora, conte as estrelas. Deus é mais. Conte as estrelas.
Não deixe que o problema imediato que nós queremos resolver seja empecilho para você ver as estrelas que Deus quer te dar. Fala para o seu irmão aí, vamos contar as estrelas. Vamos contar a estrela. Nós não podemos perder essa capacidade. Não podemos perder. De sonhar, de contar as estrelas. Nós temos que desejar as comunidades de renovação, onde nossos filhos vão ser educados, onde nossos netos vão ser educados, onde nossas filhas vão arrumar seus namorados, onde nossos filhos vão arrumar suas namoradas, onde nossas crianças vão ser educadas na fé. Nós temos que começar a sonhar com a nossa roda de amigos, de pessoas batizadas no Espírito Santo, grupos familiares que realmente vivenciam num fim de semana, em vez de ficar vivenciando jogo de biriba e cervejinha e churrasco, mas fim de semana cristão, com famílias cristãs, com jovens cristãos, se divertindo de uma maneira cristã, edificando um mundo novo. Nós temos que acreditar nessas coisas, porque essas coisas estão no Evangelho. Nós não podemos limitar as atividades burocráticas do cotidiano, nós temos que olhar para frente. E se nós perdemos essa capacidade de sonhar com o futuro, de olhar o futuro, de acreditar no futuro, de caminhar no futuro, nós vamos ficar parados na realidade dos nossos únicos filhos, e Deus quer nos dar uma multidão de estrelas. Não podemos ficar parados, acreditando só nesse mínimo que nós temos. Meu avô era um homem que morreu com 90 e tantos anos de idade. Ele não acreditava que o homem tinha chegado na lua, embora ele tivesse vivo o dia que o homem tinha chegado na lua, porque ele mal acreditava que o homem estava voando, porque ele não enxergava além da fronteira de sua casa, ele não olhava além do portão de sua casa. Por isso ele não tinha capacidade de ver à frente. E se nós líderes ficarmos aí amarrados a esse rame-rame do nosso dia a dia, essas pequenas dificuldades que se tornam para nós monstruosidades, nós não vamos chegar na terra prometida, porque nós não vamos contar as estrelas. E Abraão era obrigado a contar as estrelas todos os dias para acreditar no futuro, para acreditar no sonho que Deus havia colocado no seu coração. A esperança é a grande virtude cristã. A esperança deve nos impulsionar a esses sonhos do futuro. A fé nos garante a propriedade disso no futuro. A caridade nos dá o direito disso no futuro. Mas o que nos impulsiona é a esperança de um mundo melhor, a esperança de uma igreja reformada, renovada, a esperança de nossos filhos salvos, a esperança de uma justiça sendo estabelecida entre nós, a esperança da paz, a esperança da caridade entre nós, a ausência da miséria, a ausência da violência. E isso é possível pelo Evangelho, se nós acreditarmos e sairmos para contar as estrelas. Agora, se os nossos problemas se reduzirem àquela senhora que infelizmente não é muito responsável e não abre a porta, e isso me irrita, eu quero largar tudo, é porque eu levei uma criticazinha aqui e isso me faz desistir e abandonar a fé e não deixar. Saia para fora, conte as estrelas. Fica preocupado aí com esses sonhozinhos seus que são pequenos diante do que Deus quer dar para cada um de nós. Saia para fora, conta as estrelas. Chama seu irmão para contar as estrelas de novo. Vamos contar as estrelas. Pelo amor de Deus. Abraão teve fé no Senhor e por isso o Senhor o considerou justo. A única coisa que se exige da gente é essa coragem de se lançar no sonho de Deus. Eu creio que o Evangelho não é uma utopia. Eu creio que o Evangelho não é simplesmente uma filosofia de vida. O Evangelho é um programa de vida. O Evangelho é uma pessoa, é Jesus Cristo. E eu creio que é possível realizar aquilo que o Senhor propôs, aquilo que Ele estabeleceu com verdade para nós. Eu creio realmente que é possível
uma sociedade onde não existam necessitados. Eu creio. Eu creio que é possível perdoar os inimigos verdadeiramente e conquistar uma paz duradoura para toda a humanidade. Eu creio nisso, porque é isso que está no Evangelho. As coisas não podem ficar limitadas a esses nossos pequenos sonhos. Nós temos que olhar as estrelas, porque elas são a nossa herança. O Senhor quer nos dar essas estrelas, se nós pudermos contá-las. Portanto, Deus quer muito mais para nós do que nós podemos imaginar. Abraão teve grandes dificuldades para realizar esse sonho. A principal dificuldade de Abraão era exatamente retomar esse sonho todos os dias. E essa é a principal dificuldade de toda a liderança cristã. Retomar o sonho diariamente, retomar a visão de Deus diariamente, acreditar na promessa de Deus diariamente. Porque a rotina da vida, as dificuldades do trabalho, as dificuldades de relacionamento, as perseguições, as incompreensões, as barreiras que se colocam, tanto no nível de igreja como no nível familiar, nível pessoal, todas essas barreiras muitas vezes vão fazendo com que a gente fique desgastado, caia na rotina, comece a perder a esperança e comece a ficar desanimado. Por isso tem muitos líderes que estão se arrastando, porque perderam a esperança, perderam a visão da esperança. Não adianta falar que é crise de fé, que é crise espiritual, é crise da esperança. O que se abate sobre os líderes hoje é a crise da esperança. Porque a gente vê muitas vezes as coisas acontecerem em nossa sociedade, acontecerem em nosso estado. A impunidade, criminosos que assassinam milhares de pessoas porque não destinam as verbas para acabar com a pobreza, com a fome, com a doença no país, para colocar o dinheiro no bolso de alguns. E não há punição para essas pessoas, porque a justiça humana é injusta. Isso tudo vai abatendo a gente, nós vamos ficando desanimados em relação ao Estado. A mesma coisa acontece na vida espiritual. Nós vemos as coisas não acontecerem como nós queríamos que acontecesse, porque não existe muitas vezes uma cooperação, porque existem as dificuldades naturais. Nós começamos a nos abater e achando que não tem mais jeito, então vamos empurrar com a barriga para ver como é que acontece. E tem líderes se arrastando, e começam a se arrastar e começam a ter dificuldades em manter a visão. Aí começam a faltar com a caridade no tratamento com seus liderados, começam a cobrar excessivamente, começam a coar um mosquito e engolir um camelo, começam a colocar pesos excessivos nas costas daqueles que lideram, e ficam na porta, não entram e não deixam ninguém entrar, porque já perderam a esperança, porque não têm a capacidade mais de ler as estrelas, de contar as estrelas, porque os trabalhos e as dificuldades do dia a dia se tornaram maiores do que a promessa de Deus. A grande dificuldade é manter o passo. A grande dificuldade é todos os dias acordar e acreditar de novo. Acreditar de novo. Largar de novo todas as coisas e começar a caminhar no sonho de Deus, caminhar na esperança, caminhar que Deus realmente há de realizar a sua promessa para com a gente. Essa é a grande dificuldade da liderança cristã. E porque não sabemos muitas vezes resolver isso com a esperança, acabamos por desanimar, entrar em crise e mesmo abandonar a missão que Deus nos deu, quando não fazemos de qualquer maneira. Essa é a grande dificuldade que Abraão sentiu. Manter o passo, manter o sonho, manter a visão, acreditar na visão, contar as estrelas todos os dias, porque a promessa de Deus é fiel. Ele prometeu e cumpre. Fala de novo para o seu irmão aí. Vamos contar as estrelas, sim. Vamos contar as estrelas. Um outro grande condutor
do povo de Deus é Moisés. Moisés, o grande legislador. Nós sabemos que Moisés, conhecemos a história de Moisés no livro do Êxodo, e nós podemos apanhar aí. Êxodo no capítulo 3. Aliás, o capítulo 1, 2 e 3, que é o chamado de Moisés. Nós vamos encontrar aí o Moisés que tinha o desejo de realizar o projeto de Deus, tinha o desejo de realizar a salvação, a libertação do povo, do seu povo que estava cativo no Egito. Imaginou realizar esse projeto com as suas próprias forças. E quando viu aquele egípcio maltratar um de seus irmãos, foi lá, matou aquele egípcio e enterrou na areia. E depois ainda quis falar para o seu povo, para se rebelar, para lá limpar o seu povo, livrar o seu povo da escravidão, e acabou sendo renegado por ele, porque ele estava utilizando um meio que não era o meio de Deus, era um meio humano. Moisés começa a realizar a vontade de Deus, começa a realizar a libertação do povo de Deus, quando ele começa a caminhar na vocação que Deus deu a ele. Interessante que Moisés também já era de idade quando foi chamado por Deus na sarça ardente. Não adianta querer realizar a nossa missão com os nossos projetos, com a nossa maneira. Nós temos que realizar a nossa missão nos projetos de Deus, nos métodos de Deus, como Deus quer que a gente faça, e não como a gente quer. Moisés começa a sua vida de caminhar com o povo de Deus, aí no capítulo 3, quando ele vê a sarça ardente, e percebe aí toda a revelação de Deus, e assume a sua missão, embora tenha colocado diversos empecilhos no diálogo com Deus. Eu não sei falar, eu sou gago, o povo não vai me aceitar, eu não sei quem é você. E Deus vai cumprindo essas dificuldades, e ele vai e conduz o povo de Deus do Egito para a terra prometida. Moisés era um homem talhado para fazer aquilo que ele fez. Foi criado junto aos egípcios e à corte do faraó, portanto era um homem talhado, preparado para ser um líder de massas. E ele liderou o povo pelo deserto todo. Mas Moisés tem uma grande dificuldade no seu trabalho. E é sobre essa dificuldade que eu quero falar com vocês. Moisés tem uma grande dificuldade no seu trabalho. A dificuldade do trabalho de Moisés é o povo. É o povo. Moisés não tinha dificuldade com Deus, porque falava com Deus face a face. E Deus o chamava de amigo. Deus o chamava de amigo, tanto que fala, há um testemunho no Velho Testamento que fala isso: ninguém falou com Deus como Moisés. Moisés vai ser protegido por Deus de maneira extraordinária. Portanto, Moisés não tinha problema com Deus, não tinha problema de fé, não tinha problema de acreditar. É o povo, e é um povinho terrível. Através do Mar Vermelho, a pé seco, do lado de lá faz o bezerro todo e nega tudo aquilo, bem que nem a gente mesmo, né? Eu imagino muitas vezes, vejo muitas vezes isso nos congressos nacionais, né? Nós estamos lá naquele lugar espaçoso, né? Tranquilo, né? Bem ventilado, não está calor nem nada. Aí louvamos a Deus, Jesus Cristo é o Senhor, glória a Deus, aquele louvorzão, a palestra ungida e tal e coisa. Aí sai pro intervalo, na hora que volta, aquela cadeirada um na cabeça do outro, empurra, encotovelado, e vai para a fila da comunhão, do almoço, quer passar por cima do outro, não tem paciência nenhuma, e arranca as coisas da mão do outro. Mas estava lá dentro, o Senhor Deus, todo-poderoso, louvado seja. Não é isso mesmo?
É o povo lá no Congresso. Eu estou falando lá no Congresso. Lá no Congresso. Estou falando aqui, né? Deixei bem claro. É lá no Congresso. Não é? É o nosso povo. É o nosso povo. Se nós não tivermos paciência com o nosso povo, com as pessoas que nós servimos, nós não vamos a lugar nenhum, porque a razão do nosso ministério, a razão do nosso serviço é exatamente o povo que nós servimos. Portanto, aquele que não quer ir, que enrola, aquele que só reclama, que só choraminga pelos cantos, é assim mesmo que a gente vai. Nós não podemos perder a paciência com essas pessoas, não podemos nos decepcionar com as traições, com as idas e vindas. Não podemos nos decepcionar com isso, não. Se a gente começa a perder a paciência com o povo, nós começamos a perder o ministério que Deus nos deu. Se nós começamos a tratar o povo de qualquer maneira, nós começamos a perder o ministério que Deus nos deu. E aquele povinho do grupo de oração que você exige e de repente rói a corda, é aquele sujeito que você confia na equipe de serviço e na hora H ele não está lá. Prometeu, mas não foi. Falou que fazia, mas não fez. É esse o povo. Somos nós. Somos nós. E somos assim também. Estamos num momento de Tabor. Desce para a planície, parece pagão. Esse é o povo, essa é a dificuldade. O povo que sai do Mar Vermelho e faz o bezerro de ouro do lado de lá. E vocês percebem na história do povo judeu, do povo eleito, é muito esquisito, né? Porque sai da escravidão, vai com aquela entusiasmo. Aí daqui a pouco está na beirada do Mar Vermelho, vem o faraó, aí começa a falar para Moisés: você nos tirou de lá para morrer aqui, um absurdo, preferi ficar lá, pelo menos lá nós tínhamos cebolas para comer, aqui nós vamos ser tudo morto pelo deserto do faraó. Aí, pá, Moisés bate no mar abre, eles atravessam o mar, morre o faraó inteiro por lá de lá. Aí começam a caminhar, começa a faltar comida. Você nos tirou do deserto da escravidão para nos fazer morrer com fome aqui no deserto. E pior ficar lá no Egito, que lá pelo menos tinha cebola para a gente comer, aqui não tem nada para a gente comer. E Moisés pede para o Senhor dá maná. O povo começa a comer maná e começa a roubar Moisés. Mas só a maná, não tem variedade de cardápio, não tem. É só isso para comer, não tem uma variação, não tem, é só isso mesmo. E vai Moisés pedir, não é? Pôs água, baixa. E aliás acabou não entrando na terra prometida, porque a única vez que perdeu a paciência, bateu 2 vezes com a vara na pedra, bateu uma vez a mais. Então por isso ficou fora. Porque perdeu a paciência uma vez, uma batida a mais. Ficou fora. É o povo. É o povo que Deus deu a cada um de nós para liderar. Uns mais, outros menos, mas é esse o povo, essa é a nossa dificuldade. E vocês podem perceber que a maioria das vezes que a gente pensou em meter o pé no barco, vocês sabem o que é meter o pé no barco, né? Largar a mão de tudo, né? Meter o pé no barco. E quantas vezes? Né? Vocês nunca tiveram vontade de meter o pé no barco? Nunca? Lá no meu lado tem muito disso. Mas quantas vezes eu cheguei na frente do sagrado com a minha carteira de identidade, tenho vontade de ir debaixo do sagrado, mas o senhor toma conta disso aí, eu não quero saber mais nada disso, eu vou para casa, não quero, né? Quantas vezes? E todas as vezes que a gente tem vontade de meter o pé no barco, nós temos vontade de meter o pé no barco por causa das pessoas, por causa de uma crítica, por causa de uma palavra atravessada, por causa de uma falta de um empenho, por causa das pessoas. Não é por causa de Deus. E a gente acha que Deus vai ser prejudicado. Eu tenho a impressão que Deus é muito bem-humorado, não é? Claro, na eternidade. Né? Eu tenho a impressão que Deus fica rindo das nossas crianças. Assim, eles acham que eu que vou ser prejudicado. Eu não vou ser prejudicado, Ele é Deus. Nós não podemos acrescentar nada a Deus, nem tirar nada de Deus. Nós é que somos prejudicados.
Nós queremos fazer picuinha para Deus, eu vou largar tudo, eles vão ver só. Nós é que vamos ver só, não é Deus que vai ver, não, nós é que vamos ver. Aí, todas as vezes que a gente tem vontade de largar alguma coisa, é por causa das pessoas. Porque os nossos projetos não foram realizados como nós queríamos. Porque nós não fomos entendidos como nós queríamos pelas pessoas. Porque nós sofremos a incompreensão das pessoas. E por isso a gente tem vontade de largar as coisas. É a dificuldade da liderança cristã. São as pessoas que a gente serve. E não pode ser causa de tropeço para a gente. Como não foi para Moisés. Veja que Moisés era tão radical a favor do povo, mas tão radical a favor do povo, que chegou a brigar com Deus por causa do povo. Apanha aí o Êxodo no capítulo 35, se não me engano. Não, 32, desculpa. Êxodo 32. No versículo 32. É a questão da ruptura da aliança por causa do bezerro de ouro. Aí Moisés voltou ao Senhor, no versículo 31, e disse: infelizmente esse povo cometeu um grande pecado, fizeram para si deuses de ouro. Mas agora, se quiseres tirar o pecado deles, se não, risca-me do livro que escreveste. Olha só o que Moisés vai para Deus: ou você perdoa o pecado deles, ou me condena junto com eles. Se quiseres tirar o pecado deles, ótimo. Se não, pode riscar meu nome daí também do livro. Eu vou ficar do lado do povo. Eu vou ficar do lado do povo. Deus se coloca contra Deus por causa do povo. Mas é que Moisés é inteligente, né? Ele sabe que Deus não foi tirar o povo do Egito para matar o povo ali. Portanto, ele podia jogar com o povo em relação a Deus. Deus amava o povo. Então, se você não perdoar o povo, então você destrói o povo. Então não destrói junto também. Como Deus não queria destruir o povo, então acaba perdoando o povo por causa da pressão de Moisés. Mas Moisés tem a coragem de se colocar ao lado do povo, mesmo contra Deus. O povo é a nossa razão de ser. Eu não entendo muitas vezes líderes de renovação carismática que dirigem grupos de oração e não falam um bom dia, boa tarde, boa noite para as pessoas que estão no grupo de oração. Entra e sai com os verdadeiros reizinhos. A razão de ser do nosso serviço é o povo. A razão de ser do meu serviço são vocês. Para que eu possa realizar a minha missão, para que eu possa me santificar, para que eu possa realmente me aproximar de Deus, eu preciso de vocês. Eu preciso estar a serviço de vocês, porque essa é a razão do meu ministério. E se eu perder essa dimensão, de vocês, eu não tenho mais sentido. Não tem mais sentido a minha missão. Não tem sentido eu ficar lá batucando o computador, se não for pelas pessoas que são vocês. Se eu começar a perder a paciência, a esperança naquilo que vocês podem realizar pela igreja ou na renovação carismática, se eu perder a paciência e perder a esperança dessa realização, eu não tenho mais nada que fazer. Eu vou juntar minhas trouxas e vou embora para casa. Aí eu vou botar um pijamão e vou ficar assistindo o Silvio Santos. Porque não tem mais sentido. Se nós perdemos essa dimensão do povo que nós estamos a serviço, ali no grupo de oração, na equipe de serviço, se nós perdemos essa dimensão, não tem mais sentido a nossa missão. E nós somos muito facilmente levados a perder a paciência. Ai, meu Deus do céu, esse povo não tem jeito. Quantas vezes a gente fala isso? Vai para a avaliação da equipe de serviço. Como é que foi o grupo de oração? O grupo não vai, aquele povo não vai. Não é aquele povo que não vai, eu sei é quem não vai daquele povo. É o contrário. É o contrário. Nós não podemos perder a paciência com o povo, porque o povo é de Deus, e Deus nos deu esse povo para liderar, e Deus nos deu esse povo para servir, e Deus vai cobrar de nós esse povo que nós temos que servir. Vai perguntar para a gente: cadê fulano de tal? Cadê Beltrano? Cadê aquela turma assim, assado? Vai perguntar para a gente, e a gente tem que estar com a resposta prontinha na ponta da língua, porque senão ele vai puxar nossas orelhas.
povo foi causa de Moisés não entrar na terra prometida. E o povo pode ser causa de nós também não entrarmos na terra prometida. Mas pode ser causa também de nossa salvação. Para nós não tem retorno mais. Você já teve a chance. Quando Deus chamou, você podia ter falado não, mas depois você falou assim, você não tem mais jeito. Agora não tem mais jeito, nós não temos mais retorno não. Uma vez eu estava conversando isso com um amigo meu, que hoje em dia não está nem mais na igreja. Nós somos compadres. E andamos muito tempo juntos na renovação carismática. Eu falava isso para ele. Nós perdemos o direito de retornar. Perdemos. Porque se nós retornarmos agora, nós vamos perder a nossa vida para a eternidade, né? Infelizmente ele retornou. Mas eu sempre pensei isso mesmo. O momento que nós nos colocamos na trilha, no sofrimento, nas dificuldades, mas esse é o nosso caminho. Nós não temos que ter medo dos sofrimentos causados pelos outros na nossa vida de serviço de liderança. Porque o sofrimento faz parte da nossa educação. O sofrimento faz parte do nosso ministério, como fez parte do ministério de Jesus Cristo. Fez parte do ministério daquele que não tinha por que sofrer. Portanto, sofrer as incompreensões, os sofrimentos são vários, né? Nós falamos assim, o primeiro sofrimento é o sofrimento da incompreensão daqueles que nós servimos. Esse é o primeiro tipo de sofrimento. E todos nós sofremos isso. Porque ninguém agrada a todo mundo todo o tempo. Ninguém tem educação. Depois tem um outro tipo de sofrimento, que é o sofrimento da incompreensão dos familiares. Que é outro tipo de sofrimento que nós vamos sofrer sempre também. Jesus Cristo sofreu também a incompreensão dos familiares. Quando ele começou a pregar, a família dele mandou buscá-lo porque ele tinha ficado louco. Tinha ficado insano. A incompreensão dos familiares sempre vai acontecer. Você sempre vai escutar na tua casa, por um ou por outro, que adianta você ficar rezando se você aqui em casa é desse jeito? Vocês nunca escutaram isso? E pior que algumas vezes eles têm razão, né? Tem razão. Quem chega em casa... Porque a gente, nós somos um bicho muito esquisito, né? Nós somos muito esquisitos mesmo. Nós trabalhamos para Deus, né? Nos estafamos, cansamos. É claro, com um fim de semana desse, cansa. Né? Aí você chega em casa, né? Poxa, trabalhei para Deus. Aí você quer ser o reizinho, né? Ou tal, né? Tirem os meus sapatos, massageiem meus pés, tragam-me um suco. Eu só deitadão, né? Tranquilão, né? Fulano, né? Mulher, traga, né? Aí você chega em casa, tem lá os problemas que você largou no fim de semana, tem a filha que chegou em casa, minha filha está estudando fora agora, e eu vou só vê-la um pouco de tempo só, porque depois ela vai viajar. Aí tem a filha lá que a gente tem que conversar e tal coisa, e você quer descansar, né? Aí, porque você acha no direito de descansar porque você trabalhou para Deus. Aí quando eles não respeitam esse direito, porque eles têm um direito também, aí vocês não me entendem. É que eu não entendo o quê? Ué? É isso mesmo, né? Não adianta ficar rezando, chega em casa, perde a paciência, fica nessa neura, que nem a minha filha diz, né? Sem estresse, por favor, sem estresse, né? Ué. A incompreensão dos familiares. Ô, velho, já vai de novo, porque você não casou com o padre, né? Ou se não da esposa, por que você não virou padre em vez de casar comigo, né? Isso também. A incompreensão dos familiares. Isso é um sofrimento que nós vamos sofrer sempre, sempre. Sempre vai acontecer em nossa vida. E é do serviço. A incompreensão, o sofrimento da justiça humana. Eu acho interessante isso, porque muitas vezes nós estamos na obra de Deus e tal coisa, e porque nós estamos na obra de Deus, nós temos que ser certos. A César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E a gente muitas vezes fica olhando por aí, as pessoas que não andam de acordo com a lei vivem aparentemente melhor do que a gente que busca viver de acordo com a lei por causa do evangelho que nós assumimos.
Aí nós queremos que Deus dê um jeito e o Fernando Henrique faça uma anistia geral de imposto de renda para a gente poder resolver os nossos problemas. E não, enquanto para outros que não são nem cristãos, para outros que nem têm a fé, as coisas são favoráveis na justiça humana, e para nós que somos da fé, para nós que queremos caminhar no Evangelho, as coisas na justiça humana não andam de acordo. E nós achamos que isso é uma perseguição. Não é uma perseguição, não, é uma realidade na nossa vida, porque nós queremos viver de acordo com o critério do Evangelho. Então esse é um sofrimento que a gente sofre, o sofrimento do abandono de Deus. É um outro sofrimento que a gente sofre também no caminho da liderança. O que é o abandono de Deus? É aquelas vezes que parece que Deus ficou surdo, cego, mudo, mudou de endereço, desligou os telefones e não avisou você. Vocês nunca sentiram assim, não? Reza, 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 reza e nada acontece. Parece que Deus não está nem aí. A gente chama assim de aridez. Vocês já passaram por aridez? Se não passaram, prepara para passar. E se já passaram, vai piorar. É lógico. Porque a nossa vida não pode estar fundamentada nas opções sentimentais, mas fundamentada numa opção de fé, uma decisão de fé. A fé não é um sentimento, a fé não é um conhecimento, a fé é fruto da vontade. A fé é fruto da vontade, é decidir por Deus. É decidir por Deus. Isso é fé. Portanto, a nossa vida tem que estar fundamentada na fé, em decidir por Deus, e não em sentir Deus, e não só perceber Deus. Isso também faz parte, mas o fundamento deve ser o decidir por Deus, a fé. Portanto, esses sofrimentos todos de aridez, de compreensões e tudo mais, faz parte da educação da fé. Porque na medida em que a gente se firma cada vez mais na nossa opção por Deus, mais nós progredimos para Deus o nosso serviço. Então vejam, dois grandes personagens. Abrão, que aprendeu a sonhar, a contar as estrelas todos os dias. E Moisés, que aprendeu a ser santo com o povo, sofrendo por causa do povo, sofrendo com o povo e sofrendo por causa do povo. Você fala aí para o Moisés do seu lado aí, você vai sofrer por causa do seu povo. Você pode falar para ele. Pode falar que isso é verdade mesmo. Isso é verdade mesmo. Exercício. Do meu Senhor, e com seus braços intriga, se sorria. Eu tenho algumas coisas ainda a dizer com vocês. Nós estamos chegando ao fim do nosso encontro e eu gostaria de falar sobre a Escola Paulo Apóstolo antes de encerrarmos. Quero falar sobre a razão da escola, o porquê que nós estamos preocupados com a escola, estamos implementando a escola no Brasil todo. Os objetivos da escola e quais são as dificuldades que nós temos encontrado. Há alguns anos atrás, Dom Luciano Mendes era presidente do CNBB, nos chamou e falou que a renovação carismática precisava de um programa de formação adequado. Porque ele começava a perceber, e os bispos começavam a perceber, que a renovação carismática, por causa da sua própria característica, de sua identidade, de ser uma experiência de Deus, então tem todo um aspecto subjetivo, por essas características, a renovação carismática tem uma certa tendência a ficar no intimismo, ou seja, numa religião particular, num fundamentalismo bíblico, ou seja, uma interpretação bíblica puramente particular e fundamentalista, e que poderia causar sérios desvios na vida religiosa das pessoas. E isso estava sendo provado mesmo, que as coisas aconteciam, com vários grupos de oração, inclusive, que se desligaram da Igreja Católica e fundaram igrejas paralelas, igrejas mesmo.
né? Vários lugares. Então a CNBB via com muita preocupação a necessidade de uma formação adequada à renovação carismática. Porque nós não podemos ficar só na periferia da renovação carismática, que é esse louvor, que é essa experiência de Deus, que é uma experiência também emocional. A própria CNBB fala que a experiência de fé que o fiel faz na comunidade eclesial deve ser também uma experiência emocional. Mas nós não podemos ficar só na emoção. E isso tem me preocupado também nesses tempos de renovação, porque a gente vê multiplicarem-se os grandes eventos, reuniões, todas essas coisas, louvorzão, que nem diz lá, naqueles lados, nos nossos lados, e junta 1.000 pessoas, 2.000, 10.000 pessoas, e aquele louvorzão, e os acampamentos, mas fica na periferia das coisas. E nós não podemos ficar vivendo a nossa espiritualidade, não posso ficar vivendo dessas adrenalinas carismáticas que esses grandes encontros acabam dando em nossa vida. Precisamos aprofundar a nossa espiritualidade. E a CNBB estava insistindo nisso alguns anos atrás. E parece ter uma profecia, porque na última vez que o Papa esteve falando para a renovação carismática, em Fiume, em outubro do ano passado, teve um congresso internacional, e todos os líderes do mundo inteiro estavam presentes, e o Papa fez um pronunciamento para a renovação carismática, falando exatamente isso, que a nossa fé não pode estar fundamentada simplesmente nas emoções, mas deve ser acompanhada de uma formação adequada, fundamentada na doutrina, fundamentada na tradição, no magistério. O próprio Papa falando que, se o Papa fala que nós precisamos de uma formação adequada para que a espiritualidade não fique na periferia, não fique uma espiritualidade superficial, porque a gente tem que aprender a ler as coisas do Papa, né? Porque o Papa está dizendo é que nós temos uma espiritualidade superficial que precisa ser aprofundada com uma formação. É isso que ele está dizendo no discurso dele. Isso já, alguns anos atrás, o Dom Luciano falava conosco. Aí sentamos com alguns teólogos, alguns formadores na renovação carismática, e elaboramos um projeto de formação chamado Projeto Paulo Apóstolo. Encaminhamos esse projeto para o Dom Luciano, ainda como presidente da CNBB. Ele aprovou o projeto com algumas correções, e aí começamos a implementar a Escola Paulo Apóstolo. Portanto, a Escola Paulo Apóstolo ela surge de um desejo dos bispos do Brasil, surge da necessidade da renovação carismática de ter a formação adequada para os seus líderes, e está sendo confirmada essa necessidade pelos pronunciamentos mais recentes do Papa. Portanto, a Escola Paulo Apóstolo é uma decisão da renovação carismática. Não é alguma coisa que eu vou fazer opção por se eu quiser. Não é. Faz parte da renovação carismática. Como o grupo de oração é uma decisão da renovação carismática, se você é renovação carismática, você participa de um grupo de oração. Aliás, essa é a primeira coisa que nós estamos pedindo na Ofensiva Nacional, que todos os líderes tenham um grupo de oração, porque nós tínhamos uma realidade, líderes que lideravam a renovação carismática e não passavam do grupo de oração há 10 gerações, não iam mais ao grupo de oração. Então, como o grupo de oração é uma decisão da renovação carismática, quem está na renovação carismática participa de grupo de oração, a Escola Paulo Apóstolo também é uma decisão da renovação carismática. Quem está na renovação carismática, está na liderança da renovação carismática, deve passar pela Escola Paulo Apóstolo. Você pode falar assim, Tata, isso é uma imposição de cima para baixo. Não é uma imposição de cima para baixo, não. É uma necessidade. É uma necessidade. E a coerência me faz obedecer essa exigência. É uma questão de coerência. Porque a gente sabe muito bem que há uma dificuldade muito grande de formação na Igreja Católica como um todo. Há uma resistência à formação na Igreja Católica como um todo, porque a nossa cultura é uma cultura de receber pronto. Nossa formação religiosa é uma formação que muitas vezes não ultrapassou a catequese de primeira Eucaristia. E vivemos muitos anos com esse verniz religioso da primeira Eucaristia, o que acabou provocando uma gerações de católicos medíocres, que levaram a igreja a essa situação que ela está hoje em dia, perdendo nas beiradas para qualquer pastorzinho de esquina.
por conta exatamente da falta de uma convicção interior, por falta de informação. Porque vocês não se iludam. O aquário ou o mar onde esses pastores pescam não é entre os gentios, os pagãos não batizados. Eles pescam dentro da igreja católica e encontram assim peixes para serem pescados, por causa da falta de formação. Isso é tranquilo. Portanto, nós não podemos permitir que isso aconteça dentro da renovação carismática. Portanto, a Escola Paulo Apóstolo é uma decisão da renovação carismática. É necessário, é preciso, e foi elaborado a pedido dos bispos e diante da necessidade da renovação. O líder de renovação carismática que não compreende essa necessidade e que se coloca contra a Escola Paulo Apóstolo está prestando um desserviço à igreja e à renovação carismática. Eu não posso ser mais claro, mais direto do que isso. Seria melhor que saísse da renovação carismática, porque está atrapalhando. Porque não é uma intenção da Comissão Nacional, não é uma intenção do Conselho Nacional, mas é uma necessidade da renovação e uma exigência de nossos bispos. Então essas resistências todas que nós encontramos, muitas vezes, é devido à falta de compreensão do que é a formação, à preguiça de se formar ou medo de perder o posto. Porque começamos a formar pessoas novas e essas pessoas novas vão fatalmente substituir os mais antigos. E é claro, ninguém aqui vai ficar para semente. Ninguém vai ficar para semente. Nós vamos todos para a glória de Deus, nós vamos todos para o céu, mais cedo ou mais tarde. Então nós temos que começar a formar as gerações que vão nos substituir. E começam a nos substituir já. Existem outras funções para aqueles líderes mais antigos realizarem dentro da renovação carismática. Muitas vezes não precisam ter medo de perder posto, medo de perder liderança, medo de perder o serviço. Não existe isso. Então há necessidade de entender muito claramente a Escola Paulo Apóstolo, por que ela foi fundada, por que ela está sendo instituída dentro da renovação carismática. E é claro que, como todas as coisas da renovação carismática, não há uma regra, existem parâmetros. Nós não podemos também adotar aquela medida que um bispo de uma diocese do estado de São Paulo tomou. E por decreto canônico episcopal, por decreto canônico, ele determinou: quem não passa pela Escola Paulo Apóstolo não pode exercer liderança na renovação carismática. Ele decretou isso. Mas isso é lá na diocese dele. Eu acho que isso é um extremo, não é por aí. Mas nós temos que começar a buscar os meios adequados para a formação. E a formação da renovação carismática é a Escola Paulo Apóstolo. Ah, mas temos meninos dando Escola Paulo Apóstolo. É porque os mais experimentados não fazem para poder repassar. Aqueles que são os proprietários da graça do Espírito Santo deveriam estar na Escola Paulo Apóstolo para poder repassar para aqueles que não têm essa sabedoria toda. Não adianta. Então, primeiro, é uma decisão da renovação carismática. É preciso, porque senão nós vamos perder o rumo das coisas. O que faz permanecer na igreja uma graça, uma experiência, um carisma, é a formação. Vejam, a renovação carismática é um carisma para a igreja. Carisma no sentido de ser uma graça para a igreja. É uma graça para a igreja. Fruto do Concílio Vaticano II é uma graça para a igreja. Para que essa graça permaneça, para que esse carisma permaneça na igreja, é necessário organizar uma formação adequada. E essa formação não pode institucionalizar a renovação, mas tem que ter uma formação adequada. Na igreja, as grandes graças da igreja permaneceram na igreja até hoje por causa dos sistemas de formação que foram sendo elaborados para isso. A própria igreja, no correr da história, desses 2000 anos de história, ela foi reinterpretando, foi reorganizando, foi revendo as palavras de Jesus Cristo e a experiência original dos primeiros cristãos, para que a gente chegasse até aqui. Foi a formação dentro da igreja que garantiu essa graça da igreja até aqui. E essa formação acompanhada, logicamente, pela graça do Espírito Santo. Mas se nós sabemos as coisas que aconteceram e por que nós interpretamos a palavra dessa forma ou daquela outra forma,
é porque a experiência da igreja, no seu aspecto formativo, foi desenvolvendo esse magistério, que é a formação da igreja, e chegou até hoje. Portanto, o que faz permanecer na igreja é a formação. Por exemplo, se hoje em dia nós temos o carisma dos franciscanos entre nós, é porque há um processo de formação da vocação franciscana. E se não existir esse processo de formação da vocação franciscana, a vocação de Francisco morreria com Francisco. Se Jesus Cristo não tivesse preocupado em formar os seus discípulos, a missão de Jesus Cristo morreria com Jesus Cristo. Portanto, há necessidade da formação para que a graça permaneça. Há necessidade de uma formação adequada para que a renovação carismática permaneça na igreja. Porque senão, ela vai ser semelhante aos diversos movimentos que já passaram pela igreja. O CIR deve ser construído, Emaús, Joque, Juque, Ação Católica, que já passaram pela igreja, já desenvolveram um benefício grande para a igreja, já, claro, mas não existem mais, e se existem estão capengando, porque não possuem um sistema adequado de informação dos seus líderes e daqueles que vão permanecer nessa graça para as outras gerações que virão. Vocês já imaginaram uma renovação carismática sem Padre Eduardo, sem Padre Jonas, sem Padre... Como é que vai funcionar isso? Pois é, mas nós temos que pensar nisso. Já pensou uma renovação carismática sem nós? Gente, vocês não querem que os filhos de vocês passem pela mesma experiência que vocês passaram? Não querem que o neto de vocês tenha a mesma chance de conhecer Deus do jeito que vocês conheceram? Sim ou não? Sim. Então, a única maneira é formar pessoas que vão dar continuidade a isso que nós estamos vivendo. Vocês estão entendendo a necessidade da formação? Não é frescura não, esse negócio de porque tem que... Não é não, gente. É necessário. A formação Paulo Apóstolo, ela visa a renovação carismática. Ela não é uma formação para teólogos, não é uma formação para seminaristas. Para isso tem a formação. A renovação carismática tem uma escola de formação de renovação carismática. A escola Paulo Apóstolo trata dos elementos fundamentais da renovação carismática, de tal forma que esses elementos permaneçam na igreja como renovação. Então nós tratamos de batismo no Espírito Santo, carismas, grupos de oração, comunidades de renovação. Esses são os assuntos da escola Paulo Apóstolo. E são esses assuntos só que nós trataremos. Nós vamos ter alguns assuntos específicos para a juventude, para a família, para casais, para vocacionados, na luz da renovação carismática, a partir da identidade da renovação carismática. Portanto, o nosso conteúdo de formação é o conteúdo da própria renovação carismática. Essa escola se organiza em módulos. Um módulo básico, que contém 5 encontros. O primeiro sobre a identidade da renovação, batismo no Espírito Santo. O segundo, vida de santidade, vida de oração. O terceiro, liderança cristã. O trabalho do apostolado da renovação carismática. E agora esse conteúdo está sendo melhorado por causa desse último documento que saiu da CVB sobre os ministérios leigos e leigas na igreja, que nos deu uma abertura enorme para o trabalho na igreja. Então está sendo melhorado o conteúdo da apostila 3. A apostila 4 nós trabalhamos como encontro 4, trabalhamos com grupos de oração, na visão do grupo de oração caminhando para a comunidade de renovação. E no encontro 5 nós temos as comunidades de renovação, que é chegar com a renovação carismática. Isso é próprio da renovação carismática. Está baseado no catecismo da Igreja Católica, nos documentos da Igreja. Não é uma coisa só escrita pelos carismáticos para os carismáticos, não. Fundamentado direitinho na teologia, nos documentos de igreja, nos autores mais importantes. E muitos deles nem são de renovação carismática. E depois nós temos vários módulos de acordo com as necessidades de cada diocese. Nós temos um módulo de missão, que trabalha toda a dimensão da comunidade de renovação. Os 5 ministérios fundantes da comunidade de renovação: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. São 5 encontros sobre cada um desses carismas.
Depois temos um módulo sobre as secretarias. As secretarias têm 3 encontros nesse módulo. E quem está elaborando esse conteúdo das secretarias são os secretários nacionais. Portanto, administrar as secretarias diocesanas. No módulo de aprofundamento, onde nós trabalhamos algumas questões próprias da igreja, alguns documentos, Gaudium et Spes, Lumen Gentium, Evangelho Anunciante, documentos importantes da igreja que são trabalhados em forma de conteúdos de encontros ou seminários. E depois um módulo sobre formação pessoal, onde nós trabalhamos todo o aspecto da formação da juventude, a formação integral da juventude, afetividade, sexualidade, vocação e todas essas coisas. E também trabalhamos a formação da família, todos os aspectos da família, relacionamento pais e filhos, relacionamento matrimonial, educação dos filhos, e todas essas coisas estão lá no crescimento pessoal. E mais ainda algumas coisas referentes à formação pessoal, como pontos de oração pessoal, metodologia de aprofundamento bíblico, tudo isso é uma formação pessoal. Portanto, é um conteúdo bastante vasto que está sendo elaborado, ainda não está totalmente pronto, mas aquilo que está sendo aplicado já está pronto, aquilo que é necessário hoje já está pronto, para dar uma linha de formação na renovação carismática, de tal forma que as pessoas entrem na renovação carismática, tenham por onde caminhar, tenham por onde aprofundar a fé e não fiquem só naquela periferia da adrenalina carismática. É uma decisão da renovação. A Escola Paulo Apóstolo é implantada na diocese pelo núcleo estadual. Aqui no estado de São Paulo, o núcleo estadual é dividido por setores. Então tem um núcleo que estabelece na diocese. E a diocese multiplica nos grupos, nas comunidades, nas cidades, conforme o planejamento diocesano. Cada diocese tem seu próprio planejamento de multiplicação da escola. O objetivo final da escola é chegar nos grupos de oração. Os grupos de oração, as lideranças dos grupos de oração, os membros do núcleo de serviço do grupo de oração participarem da escola e terem uma escola permanente de formação de servos nos grupos de oração. A ideia não é simplesmente fazer encontros, mas ter uma escola permanente na diocese que atinja permanentemente os grupos de oração, de tal forma que os líderes e os servos vão sendo formados naturalmente dentro da renovação carismática num programa estabelecido pela diocese para a formação dos seus líderes, dos seus servos, que é chamado de Escola Paulo Apóstolo. É de importância vital para a renovação carismática a Escola Paulo Apóstolo. Algumas pessoas falam assim: estão querendo amarrar o Espírito Santo. Ninguém está querendo amarrar o Espírito Santo porque não se deixa amarrar. Para começar, não é uma questão de amarrar ou formatar o Espírito Santo, mas a graça atua sobre a natureza e supõe a colaboração humana para acontecer. Portanto, nós temos que melhorar a nossa formação, temos que melhorar a qualidade do nosso conhecimento religioso, porque tem líderes de renovação carismática que são muito cheios de boa vontade e de ardor e querem realmente servir, mas não têm uma formação adequada, acabam desviando o caminho, desviando outras pessoas. Então precisamos melhorar a qualidade da nossa formação, melhorar a qualidade do nosso conhecimento religioso, para melhor servir a Deus. Não é simplesmente para conhecimento próprio, mas para melhor servir a Deus, para ser mais carismático. Porque quanto mais a gente conhece a renovação carismática, mais xiita a gente fica em relação à renovação carismática. Então é uma decisão da renovação. Então, por favor, nós temos encontrado dificuldades? Temos. Aonde? Encontramos dificuldades em algumas dioceses, onde a escola de teologia pastoral fazia a formação do servo. Mas essas resistências já foram resolvidas, porque os bispos têm conhecimento das apostilas, têm conhecimento de todo o conteúdo. É aprovado por Dom Alberto Taveira, que é o assessor eclesiástico da renovação carismática na CNBB, pela CNBB. Portanto, a coisa está muito bem dentro daquilo que é da igreja. Então, nós temos algumas resistências em algumas escolas teológico-pastorais. Temos algumas resistências em algumas escolas, em algumas paróquias, onde já existe um sistema de formação chamado formação paroquial ou escola paroquial. Mas a formação Paulo Apóstolo não concorre com essas formações, porque ela trabalha especificamente a formação da renovação carismática.
Se o sujeito quiser fazer a escola de teologia pastoral, pode fazer perfeitamente. Isso não é incongruente com a escola Paulo Apóstolo, mas não pode deixar de fazer a escola Paulo Apóstolo, porque o conteúdo da escola Paulo Apóstolo ele não vai encontrar em outro lugar. Não vai encontrar em outro lugar. Só vai encontrar na escola Paulo Apóstolo. Tivemos também resistência em relação a alguns líderes mais antigos, que, nós já sabemos tudo, agora não temos que entrar na escola. Eu acho que isso é uma postura um tanto quanto ultrapassada e retrógrada. O médico que deixa de estudar todo dia acaba ficando para trás e sendo um mau médico. E se vocês acham que nós já sabemos tudo a respeito da renovação carismática, achar que já sabe tudo a respeito de Deus. Nós não esgotamos nada ainda da experiência espiritual que foi iniciada com o Concílio Vaticano II. Agora, 30 anos depois, 34 anos depois do Concílio Vaticano II, é que estão começando a ler o Concílio em sua totalidade. Agora que nós estamos começando a compreender o Concílio, 30 anos depois. Portanto, falar que sabe tudo da renovação carismática é uma incongruência. Isso aí é uma bobagem, que não sabe. Na realidade, muitas vezes, nós nos acomodamos com o nosso conhecimento. E aí acaba gerando algumas dificuldades. Então, temos resistência com alguns líderes? Temos. Porque não querem se formar, ou porque, mas agora eu estou tantos anos de caminhada, tenho que ir sentado no banco de escola. Não é banco de escola. É uma partilha. Você participando da escola Paulo Apóstolo, você mesmo que já serviu na ceia de Jesus Cristo, lá na última ceia, estava presente no dia do cenáculo lá de Pentecostes, lá junto com Maria, você era um daqueles que estava lá, né? Tudo bem. Tão antigo assim na renovação carismática, é importante que você então na escola comece a dar a sua contribuição, da sua experiência, da sua vivência para aqueles que não estão com você na escola. Portanto, sua presença é importante também na escola. Não vão tomar essa postura de que eu já sei tudo. Não, mesmo que você saiba tudo, é bom que a gente comece de novo, faz bem para o nosso orgulho, faz bem para o nosso ego, sabe? Sentar de novo, escutar de novo, ver alguém mais jovem falar para a gente, e mesmo que estão falando coisas que a gente já está cansado de saber, a gente deve sentir no coração a alegria, falar, puxa vida, ele está falando aquilo que eu falava 350 anos atrás, olha só que coisa importante. Então o meu trabalho não foi em vão, tem outras pessoas que estão falando a mesma coisa, deve acalentar o nosso coração, e não ficar julgando as pessoas, porque são mais novas ou mais velhas do que eu, não são capazes de me ensinar nada. Essa é uma postura que não é uma postura cristã, não é uma postura verdadeiramente de alguém que acredita no Evangelho. Então vamos quebrar essas resistências por causa da própria necessidade da renovação carismática. E não adianta também, alguns líderes, para poder cumprir a obrigação, mandam algumas pessoas fazer a escola Paulo Apóstolo, e quando eles voltam e começam a querer ensinar o que aprenderam na escola Paulo Apóstolo no grupo, o líder velho fala, não, isso é lá, aqui a realidade é outra. Pelo amor de Deus, larga de ser incoerente. Então, por que mandou o outro fazer se você não vai aproveitar do conhecimento dele? Isso é covardia. É colocar o outro numa situação que ele não é capaz de resolver. Isso é covardia. É sinceramente falta de caridade, falta de conversão no coração. Desculpe a sinceridade. Entende? Então há necessidade de entendermos isso. A escola Paulo Apóstolo é uma necessidade. Ela tem erros? Tem. Claro, é feita por gente, não é feita por anjos, é feita por gente. Então nós temos erros? Temos exageros? Temos. Lá no sul chegaram a proibir, inclusive, o padre pregar, porque o padre não tinha passado da escola Paulo Apóstolo. Só faltava proibir o bispo de pregar, porque o bispo não tinha passado da escola Paulo Apóstolo. Teve. Vamos ter. Mas fazer o quê? Isso lá no Rio Grande do Sul. Isso foi mesmo lá no Rio Grande do Sul, aconteceu isso. Aí o padre escreveu para mim, como é que faz? Meu Deus do céu, como é que faz, né? Acontecer exagero, acontecer. Tem alguns erros de aplicação? Tem. Alguns atrasos? Tem. Mas nós estamos na caminhada, estamos aí procurando acertar. E eu acho que a graça da escola Paulo Apóstolo é muito maior do que os defeitos que ela tem apresentado e que têm sido corrigidos, graças a Deus. Para vocês terem uma ideia de como é que está isso, o ano passado pela escola Paulo Apóstolo, pelo encontro 1 da escola Paulo Apóstolo, no Brasil todo, 186 mil líderes. 186 mil líderes.
Isso é um número significativo. O primeiro ano da Escola Paulo Apóstolo, nós estamos indo para o terceiro ano. O primeiro ano da Escola Paulo Apóstolo, nós tivemos 40 e poucos mil líderes passados. Mas já o ano passado, 186 mil. Nós estamos presentes em 200 dioceses, de maneira organizada na Escola Paulo Apóstolo. E esse ano a nossa estimativa é atingir mais de 300 mil pessoas na Escola Paulo Apóstolo. Então, onde ela está acontecendo um reavivamento da renovação carismática. E tem resolvido muito os relacionamentos com nossos padres e com nossos padres, porque dá formação. Aí as lideranças começam a conversar com base em documentos, e não em base no que eu acho, no que eu penso, no que eu vi, mas em base em documentos, de informações importantes, e isso começa também a render os seus frutos. Começam a perceber que a renovação carismática é séria, não é uma coisa, não é uma brincadeirinha, não, é séria. Existe um projeto sério de formação e de crescimento. Portanto, é uma decisão da renovação. Por favor, pelo amor de Deus, apoie a Escola Paulo Apóstolo. Se você tem alguma resistência, entregue na mão de Deus. Nós não fazemos tudo aquilo que nós queremos, nós falamos aquilo que é necessário fazer. Se você tem alguma resistência, peça cura para o Senhor, porque isso é da igreja, é da renovação carismática. Dê esse passo, ajude, apoie, porque é importante para a renovação carismática. Amém. Amém. Então, quero, em nome da equipe diocesana, dizer a você o nosso muito obrigado. Eu me senti assim, ontem ainda estava pensando, que eu me sentia como um filho que estava ouvindo do pai exortações, correções, incentivo, ânimo para continuar o seu trabalho. E tenho certeza que cada um de nós, cada uma das pessoas que aqui estão, sentiram assim também, como filhos que estavam aqui ouvindo o pai. Porque você deixou o seu afazer, deixou o seu trabalho, deixou a sua função na qualidade de coordenador nacional da renovação carismática, veio pessoalmente conhecer esta pequena parcela, este pequeno rebanho aqui na Diocese de Jundiaí. E tenho certeza que como filhos nós pudemos aprender e aprender muito. Deus o utilizou sobremaneira, muitas graças, muitas bênçãos pudemos trazer para o nosso coração pelo seu ensinamento. Que ele verdadeiramente torne cada dia, cada instante, cada segundo da sua vida um Pentecostes de verdade. Que você possa continuar esta missão como pai, visitando o seu rebanho Brasil afora, dando esta mesma alegria a todos.
Senhor.